Boa noite. Não pode falar boa noite, não é de noite. E aí, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje nós estaremos falando sobre a virtude, segundo Aristóteles, né? Aristóteles, ele foi um dos grandes pensadores da Grécia Antiga, né? Aristóteles, ele viveu entre 384 a 322 anos antes de Cristo, né? Foi ele que influenciou grande parte da política e da ética ocidental, certo? Até hoje, o seu modo de pensar e produzir conhecimento deve muito. Até hoje, o seu modo de pensar e de produzir conhecimento ainda faz parte de vários ensinamentos, principalmente a lógica, né? Os ensinos de Aristóteles em relação à lógica, eles estão presentes até hoje, nossos dias, e eles só foram contestados em algumas partes apenas no século XVII. Né? Sua importância no campo da educação também é muito grande, mas não temos muitos textos específicos sobre o assunto, né? Então, a contribuição maior de Aristóteles para o ensino está principalmente em escritos sobre outros temas, como eu já falei, mais voltados para a política e a ética. Em ambos os casos, o objetivo final era obter a virtude, né? Que Carlota Boto, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, suas reflexões sobre a ética, Aristóteles afirma que o propósito da vida humana é a obtenção do que se chama uma vida boa, uma vida feliz, né? Isso significa, ao mesmo tempo, do bem e uma vida harmoniosa, ou seja, para Aristóteles, ser feliz e ser útil à comunidade eram dois objetivos sobrepostos, ou seja, a sociedade, ela acredita que ser feliz e ser útil para a sociedade seja o objetivo de grande parte do ser humano. E o que Aristóteles disse, né? Que Aristóteles afirma que o propósito da vida humana é a obtenção do que ele chama de vida boa, né? Então, o que é a vida boa? Segundo ele, é ser útil e ser feliz, certo? O melhor governo, dizia ele, seria aquele que cada um melhor encontra o que necessita para ser feliz. Será que ser feliz é o que importa? Certo? Perguntinha aí para vocês responderem depois. Para Aristóteles, a virtude ela é uma prática e não um hábito. Vamos entender melhor o que é isso? Para Aristóteles, a virtude, como fazendo uma pesquisa muito rápida no Google, você vai descobrir que virtude é uma qualidade moral pertencente apenas aos seres humanos. Os animais não têm virtude, né? Então, isso é uma coisa exclusivamente nossa, seres humanos. Olha que maravilha, né? Nós temos alguma coisa de bom, né? Então, vamos entender por que Aristóteles diz que a virtude, que seria uma questão moral, uma qualidade do ser humano que se refere à moral. O que é a moral para você? O que você entende por moral? Né? É aquela quantidade de coisas que a sociedade organiza e diz que está certo. Isso vai ser chamado de moral, né? Então, certos comportamentos não são considerados morais, por quê? Porque a sociedade, em comum acordo, diz que não é moral. Então, qualquer
violação disso, você está se tornando um cidadão imoral, certo? Aristóteles sustenta que a virtude é um hábito e, portanto, não só pode, mas também deve ser ensinada, constituindo-se talvez uma das tarefas mais importantes na educação do homem, né? Então, a virtude ela deve ser ensinada na onde? Nas escolas, né? Não que a escola seja responsável por ensinar você a ser um sujeito moral, um sujeito melhor. Não, a escola deve estar para amparar os alunos, amparar os estudantes, como que é a palavra? Munição, né? Os professores estão ali para colocar, para armazenar, né? Para que os alunos possam possam se carregar, não sei se estou usando o termo certo, se carregar de conhecimento para que ele possa se tornar um cidadão moral, né? Lembrando que a escola não tem esse hábito de doutrinar as pessoas. A escola ela está ali para o quê? Para orientar, certo? Então, como já vimos, há duas espécies de virtudes: a intelectual e a moral. Em grande parte, a excelência intelectual ela deve tanto o seu nascimento quanto o seu desenvolvimento à instrução, né? Por isso, ela vai requer um pouquinho mais de tempo. Mas o que vem a ser essa instrução? É aquela instrução que você vai aprendendo com o tempo. Vai aprendendo com o passar dos anos, vai aprendendo com uma situação aqui, com uma situação ali, né? Vai tendo acesso a conteúdos, vai tendo acesso a livros, a leituras, vai tendo acesso também a experiências, certo? Há outro tipo de virtude ou excelência é a moral, né? Ela que é produto do hábito, né? É através dela que nós aprendemos no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, né? Razão é evidente, portanto, que nenhuma das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza, pois nada que exista por natureza pode ser alterado pelo hábito, né? Então, entenda o que é o natural e o que é o cultural, o que é o moral em si. Nada do que está programado e na natureza vai ser alterado pelo hábito. Como assim? Se uma pedra, ela jamais vai flutuar. Toda vez que você joga uma pedra para o alto, a tendência dela é cair, certo? Porque nós estamos dentro de um contexto físico de gravidade. Então, a gravidade vai fazer com que a pedra caia por causa da sua densidade e tudo mais. Por causa do campo magnético da Terra, vai sempre puxar os corpos mais densos para o núcleo da Terra, beleza? Então, essa pedra você nunca vai conseguir transformá-la e fazer com que ela flutue ou vá para cima. Você pode tacar ela pro alto umas 10.000 vezes. Ela sempre vai voltar, ela sempre vai cair, certo? Agora, se eu... O fogo ele é um elemento da natureza e ele só vai para cima, tá? Você nunca vai ver o fogo indo para baixo, tá? Ele vai sempre para cima. Por quê? Porque ele é muito mais leve e ele vai para cima porque ele está queimando oxigênio. Então, a tendência é ele sumir. Então, você não vai conseguir fazer com que o fogo vá para baixo. Beleza? Mesmo que você pegue um fósforo e vire ele de ponta cabeça, a chama ela vai subir o palito, né? Ela não vai descer.
né? E se você joga alguma coisa em cima do fogo para ele espalhar, você corre o risco de apagar o fogo. Beleza? Então, nada que é da natureza, que é por natureza, vai ser alterado pela minha vontade, pelo hábito, certo? Portanto, nem por natureza, nem contrária à natureza, a excelência moral ela é engendrada em nós, mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la. E esta capacidade se aperfeiçoa no hábito. Por exemplo, vocês nasceram já com a potencialidade. Aristóteles, ele é um dos filósofos que fala muito sobre metafísica. Vocês vão ver isso mais para frente. A metafísica ela estuda o ser, né? O ser, não o ser humano, mas o ser qualquer coisa, né? Algo é, então ele vai estudar o ser. E dentro deste ser existem alguns elementos, e esse elemento em especial está dentro deste texto explicado aqui, que é a potencialidade, né? O também chamado potencial. Todo ser humano ele nasce com vários potenciais. Vamos colocar esse potencial dentro dos sentidos humanos, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Todo ser humano, dentro lá do útero da mãe, no seu ambiente de formação, essas características, essas potencialidades, elas já estão sendo formadas. Então, mesmo no ventre da mãe, os bebês eles já conseguem ouvir, identificar a voz da mãe. Então, quando nasce, se tudo correu bem na formação, essa criança vai nascer já com a audição, já vai nascer com cordas vocais para falar, já vai nascer com a visão, já vai nascer com o olfato apurado, né? Então, isso a criança já nasce com ela, já tem possibilidade, já é um potencial ali inserido na pessoa, na criança. Então, a natureza, o hábito, ele vai só o quê? Aperfeiçoar isso, né? Ele não é ouvindo que eu vou aprender a ouvir, certo? Não é falando que eu vou aprender a falar, né? Isso já está inserido dentro do ser humano. Ele só vai, aos poucos, formatar, poderia dizer isso, ou até mesmo melhorar essa potencialidade. Então, nada do que é da natureza em si, o hábito vai tornar ou vai criar alguma coisa em cima. Não, pode melhorar o hábito, mas jamais mudar a essência, a natureza da coisa. Tá? Então, vamos ver onde eu parei. Quanto às várias formas de excelência moral, todavia, adquirimos-las por havê-las efetivamente praticadas, tal como fazemos com as artes. As coisas temos de aprender antes de fazer, aprendemos-las fazendo, né? Então, dentro do hábito, toda vez que nós temos que aprender algo para fazer, a gente faz primeiro para depois aprender, né? É o caso, as pessoas que constroem, elas só vão aprender a construir construindo, né? Os músicos só vão aprender a tocar o seu instrumento, uma guitarra, um piano, se ele tocar o piano, certo? Ele não nasce, diferentemente dos sentidos humanos, o ser humano ele não nasce já dotado dessas características extras se ele não aprender a fazer fazendo, né? E isso está inserido dentro da virtude moral, que é essa que você está aprendendo, produto do hábito. Essa asserção é confirmada pelo que... aqui tem mais uma outra parte que eu pulei. Então, se eu aprendo fazendo,
Então, diversas outras características, e voltando lá a questões mais morais, quando eu pratico questões das seguintes formas: justiça, né? Quando eu pratico justiça, eu me torno justo. Quando eu sou moderado, né? Eu ajo moderadamente, eu me torno uma pessoa moderada. Quando eu quero ser calmo, eu tenho que praticar atos de calmo, né? De calmo, né? Tenho que ser mais calmo para me tornar uma pessoa calma, certo? Então, eu só vou aprender algo fazendo, dentro da questão do hábito, certo? Então, tudo isso é confirmado pelo que acontece nas cidades, pois os legisladores formam os cidadãos, habituando-os a fazerem o bem. Nossa, que lindo, né? Os legisladores ensinando o povo a fazer o bem. Esta é a intenção de todos os legisladores. Os que não a põem corretamente em prática falham em seu objetivo, e é sob este aspecto que a boa Constituição difere da má. Então, Aristóteles, voltando, ele tem muitos estudos sobre política. Então, aqui, quando ele fala que o ser humano ele vai ser justo quando ele praticar a justiça, ele vai ser moderado quando ele agir moderadamente, ou ele vai ser honesto quando ele praticar atos de honestidade. Então, ele já está inserindo esse contexto dentro dos seus estudos sobre política, porque um cidadão virtuoso, ele vai ser um político muito melhor. Ele vai ser um político que vai ter características morais para exercer o seu trabalho, exercer o seu propósito dentro dos campos, dentro dos ambientes legisladores, né? Legislador geralmente são as pessoas que praticam e fazem as leis, certo? Então, toda excelência é produzida e destruída pelas mesmas causas e pelos mesmos meios. Por quê, pessoal? Existem bons e existem os maus. Existe o bom profissional e existe o mau profissional, né? E como eu havia falado que todos somos produtos do hábito, aprendendo, tocando, construindo, que eu vou aprender a ser um profissional, certo? E existem os profissionais que são bons e maus. E mesmo assim, todos eles fizeram a mesma coisa. Mesmo estudando, mesmo fazendo os trabalhos, né? Mesmo praticando todas aquelas horas que o músico pratica, mesmo assim ainda tem a possibilidade de ser um mau músico, de ser um mau construtor, de ser um mau professor, um mau médico. Por quê? Porque pelas mesmas causas e pelos mesmos meios nós também construímos tanto os bons como os maus, certo? Com efeito, se não fosse com efeito, se não fosse assim, não haveria necessidade de professores, pois logo todos os homens teriam nascido bem ou mal dotados para suas profissões, né? Então, mesmo assim, por que existem os bons e os maus profissionais? Por quê? Porque nós não nascemos com características boas ou ruins. Nós nascemos em branco, tá? O que nos torna cidadãos morais, os que nos torna bons, é o meio em que nós vivemos, é o ambiente em que estamos condicionados, é o estudo que nós temos acesso. Então, segundo Aristóteles, tá, pessoal? O ser humano, ele nasce e ele precisa aprender.
Ele precisa ser um produto deste hábito para ele se tornar um cidadão bom ou um cidadão moral, né? Então, qual é o objetivo deste texto complexo e bastante contraditório, porque o texto que está na apostila de vocês fala uma coisa, a internet fala outra, então vira aquela paçoca inteira. E partindo para a ideia central de Aristóteles, que voltando era um filósofo político, ele está querendo nos ensinar como o cidadão se torna um cidadão virtuoso, um cidadão moral, né? E ele fala que o cidadão ele nasce com potencialidades, mas ele também nasce em branco, onde ele precisa se tornar um produto deste hábito, né? Um produto das suas ações. Não é? Então imagine a criança, o recém-nascido, ele não sabe nada, ele não consegue, tem muitos recém-nascidos que não conseguem nem amamentar, não conseguem nem se alimentar direito, sozinhos. Aí com o passar do tempo eles vão aprendendo, eles vão tendo condições e vão aprendendo as coisas. E nisso é o ser humano, então ele nasce em branco, e vai construindo a sua vida ao longo do tempo. E isso faz com que a virtuosidade, né, a moral, seja construída no caráter do ser humano. Beleza? Então, não pensem vocês que as pessoas boas ou ruins, elas nascem com essa característica. Elas são muito mais ligadas ao que você está inserido, tá? Então, segundo a ideia de Aristóteles, funciona dessa forma, né? Então, geralmente as pessoas boas ou ruins, você pode analisar a vida delas, elas estão inseridas nesses tipos de contextos, certo? Por que eu falo visão de Aristóteles? Porque tem cada pensador vai falar de uma forma, cada ideia, cada cientista, cada psicólogo vai falar de uma forma, tá? Então, o texto aqui ele está focado nessa questão sobre moral, né? Essa ideia sobre moralidade inserida no contexto do caráter do ser humano, relacionada também à questão política, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo, pode estar me chamando no privado, ou até mesmo no grupo da sala de vocês, tá? Então, agora nós vamos fazer as atividades e fazer os devidos apontamentos, caso vocês não tenham compreendido. E eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas, porque até eu tenho. Então, bora lá. Tchau, obrigado. E eu tenho que olhar pro foco da câmera e não pra tela, né? Tchau, o foco da câmera, o foco da tela, o foco da câmera, tá? Então, tchau, obrigado. Pra dar